Shalom Chacham. Temos uma pergunta. A tradução de Avodah Zarah equivale à idolatria? Shalom, não exatamente. Avodah significa serviço, significa no sentido de trabalho, como tinha no Beit HaMikdash, ou como nós temos nas orações cotidianas, ou do Shabbat, do Yom Kippur, todas elas. Portanto, Avodah é isso, nesse sentido. Avodah é a oração, é o servir a Deus, e os trabalhos do Beit HaMikdash, todos eles. E Zarah é feminino da palavra Zar. Zar é estranho, é o estrangeiro, é aquilo que é estranho, aquilo que não é aceito. E portanto, Avodah Zarah, a idolatria é Avodah Zarah, mas nem toda Avodah Zarah é idolatria. Servir a Deus pela forma como Deus não ordenou também é Avodah Zarah. Ou seja, você vem e sabe que tem uma halakha, por exemplo, que diz que nós temos que estar com a mão direita sobre a mão esquerda, sobre o plexo solar, que é quando nós falamos lev em hebraico, se a pessoa for ao Sefer HaAroch ou for ao Moreh Nevochim, vai perceber claramente que quando nós falamos que a mão, uma mão sobre a outra, sobre o lev, então se refere ao plexo solar, e que a pessoa tem que estar parado, os dois pés juntos e sem movimento nenhum, com o rosto direcionado à terra. Portanto, se a pessoa começa a se balançar para lá e para cá, e fazer assim, para frente e para trás, porque está escrito nos Salmos, Kol atzmotai tomarna, michamocha Hashem. Essa pessoa simplesmente está, de alguma forma, mudando aquilo que nos foi ordenado. E essas mudanças, a pessoa tem que ter cuidado com elas, porque por mais que o costume já haja sido difundido, e por mais que alguns rabinos vieram em defesa disto, nós sabemos que a halakha, na origem dela, no Talmud, e assim foi trazido no Mishneh Torah, e em outros livros dos Rishonim, e também no Shulchan Aruch, a pessoa tem que estar como Ebed Lifnei Ribo, ou seja, um escravo diante do seu amo. Um escravo diante do seu amo não vai ficar se balançando como se fosse sei lá o que. Né? Então, portanto, a pessoa tem que pensar bem que mudar aquilo que foi ordenado e fazer algo que não é halakha, dentro do momento em que ele está fazendo o serviço a Deus, ele pode estar incorrendo em Avodah Zarah, ou seja, servir a Deus por um modo que Deus não ordenou. Outro exemplo clássico disso é o costume de fazer caparot. Fazer caparot, quando chega Rosh Hashanah, a Yehudim, hoje em dia, nem todos, mas a maioria, quase 90%, o costume foi amplamente aceito. Começou entre os Ashkenazim e depois, por causa de Rebbe Yitzhak Luria, o Arizal, ele também alcançou os sefaraditas e hoje em dia quase todas as comunidades do mundo fazem esse proceder. Agora, se nós pensamos um pouquinho a fundo, analisamos halakha, nós temos 5 tipos de sacrifícios, 5 tipos de korbanot. Nós temos bovinos, caprinos, ovinos e 2 tipos de ave. 2 tipos de ave que são yonim, torim, ou seja, pombas e rolinhas. Se a pessoa coloca galinha nisso e ainda vai fazer o sacrifício da galinha fora do local do Beit HaMikdash, além de já não ser uma ave que foi dito sobre ela que ela sirva, que ela pode servir para sacrifício. Além disso, ainda fazer fora do local do Mikdash. Isso de pegar a galinha, fazer o caparatiz, o halifati, isso aí é uma coisa que não está na halakha, não é algo nosso. Rebbe Moshe Ben Nachman, que é considerado o pai do cabalismo, escreveu sobre isso e disse que isso é costume de idólatras, costume dos hemorreus. Rebbe Yosef Karo, quando escreveu o Shulchan Aruch, deu respaldo total ao que escreveu Rebbe Moshe Ben Nachman, ao ponto de ele sair contra isso tão fortemente, que além de chamar isso de costume de Avodah Zarah, ainda chamou isso de Minhag Shtut, ou seja, um costume de pacóvios, costume de pascácios, de idiotas. E vem o povo hoje, aliás, naquela época em que o Shulchan Aruch foi editado, e apagou esse trecho. Hoje em dia, Baruch Hashem, nós já encontramos versões que já foi restituído esse trecho, onde Rebbe Yosef Karo escreve assim:
Mas é muito mais grave. Além de você não querer ver a verdade, você ainda vai e apaga para que outras pessoas não vejam. Por mais que o Gaon de Vilna tenha dado respaldo a esse costume, que é um costume espúrio, e a minha consideração pelo Gaon de Vilna é muito grande. Toda pessoa que já me ouviu sabe o quanto eu respeito o Gaon de Vilna. E ele traz, e ele cita que já havia esse costume na época do Talmud. O fato de haver esse costume na época do Talmud não significa que ele é kasher. Não significa que, como por exemplo, Rabbi Yohanan, quando diz para as pessoas se vestirem de manhã, ele fala primeiro colocar o sapato direito, e depois colocar o esquerdo, depois amarrar o esquerdo, depois amarrar o direito. Rabbi Moshe ben Maimon não trouxe isso como halachá. Por quê? Porque isso não tem cabimento. Ou seja, isso é uma coisa citada no Talmud e não obrigatoriamente tem que ser halachá. A mesma coisa com o costume que o Gaon de Vilna cita, no Siman no Shulchan Aruch, onde traz no Biur Hagá, ele fala que isso é um costume antigo que já foi lembrado no Talmud. Para nós, isso é a Avodah Zarah. Deus não ordenou, nós não podemos fazer sacrifício de animais que não fomos ordenados sobre eles, nós não podemos fazer sacrifício de galinhas, e muito menos quando nós não temos Beit HaMikdash, não temos o altar para fazer o sacrifício lá no Mizbeach. Portanto, é uma coisa que o mundo rabínico em geral deveria alertar a população, explicar, ensinar direitinho para evitar, porque a Avodah Zarah é uma coisa muito grave. A Avodah Zarah não é só idolatria, como por exemplo nesse caso, ou como por exemplo outras formas de conduta, de querer cumprir com coisas da Torá, coisas que não existem. Nós vemos aí alguns fazendo no Netilat Yadayim. Tem um grupo racídico, não vou citar nomes, que acha que tem que pegar mudaram o nome do utensílio. O nome do utensílio é Ental. Agora, Ental mudaram para Natla. Por quê? Porque En não existe, Tal é 39, é o nome de Deus, como está escrito lá no Shirashirim, Shiroshinim Latal, faltando a letra Re, porque o povo de Israel está no Galut, como é trazido no Zohar. Bom, então, mudaram o nome Ental para Natla, para não fazer alusão a isso. Não tem a ver, o nome do utensílio é esse. Você vai fazer o quê? Vai mudar o nome só porque você pensa que está falando outra coisa? É só não pensar que está falando outra coisa. Fala o nome do utensílio como ele é e pronto. Então nós pegamos o Ental, aí, segundo esse grupo que eu citei, tem que pegar com a mão direita, fazer a berachá, passar a mão esquerda, porque a mão direita não pode servir a mão esquerda. Aí vai 3 vezes de uma vez aqui, 3 vezes de uma vez aqui. Isso não existe em comunidade nenhuma, só entre as pessoas desse grupo. Todos os outros pegam aqui 1, 2, 3. Pronto, acabou. Esses acham que tem que fazer dessa forma. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E depois, como eu vi um rabino explicando aí num vídeo, depois ele mesmo abaixa as mãos. É proibido abaixar as mãos, meu caro. O senhor é rabino, então explique direitinho que nós não podemos abaixar as mãos após a Netilat Yadayim. Netilat Yadayim você fez, se a água voltar da munheca para a mão, já ficou invalidado. É preciso fazer tudo de novo. Então mudou o jeito de fazer, mudou o sentido da Netilat Yadayim, que você não pode abaixar as mãos, e tudo isso acaba caindo também em Avodah Zarah. Por quê? Por causa de costumes que as pessoas inventam, depois proliferam e seguem adiante. E nós, alunos de Rabbi Moshe ben Maimon, somos fiéis ao que é trazido diretamente no Talmud. É suficiente pegar o Ental, despejar uma vez aqui, pronto, acabou. Esse é o mandamento. Agora, ficar transformando mitzvot, ficar transformando rachot, ficar mudando coisas, forma de fazer isso, forma de fazer aquilo, ou como ouvi dizer sobre certos pais, que a noite toda o homem não dorme sossegado porque tem que verificar se a kippah não caiu da cabeça do filho, ou de fazer o filho dormir com talit katan, que é para proteção. Que talit katan vai proteger o quê? Se você faz o seu filho dormir com talit katan, é muito mais perigoso que aquilo se enrosque no pescoço dele e ele se sufoca de noite. Não existe mitzvah de tzitzit de noite. Para que dormir com talit katan? De onde se tirou isso? Então essas coisas que as pessoas inventam por si próprio acabam, se não chegam a Avodah Zarah, beira a Avodah Zarah. E desse tipo de coisa nós temos que tomar distância. Basta lembrar que, inclusive, o mandamento de tzitzit, a pessoa só incorre na obrigação durante o dia se ele tiver sobre si uma roupa de 4 cantos. E isso já está bem esclarecido nos Posikim. Até o Mishneh Berurah mesmo fala isso. Você não tem obrigação nenhuma de procurar comprar para usar, para cumprir o mandamento. Não vou dizer que não é importante. É importante. Mas a obrigação existe só se você tiver roupa de 4 cantos sobre ti.
Portanto, todas essas coisas, vamos ser mais racionais, analisar as coisas, evitar fazer coisas por causa que já é costumeiro e procurar ver por outro prisma. Deus ordenou, eu cumpro. Deus não ordenou, eu não vou inventar. Muito obrigado.